Olá, mais uma boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Brasil Colonial. Na nossa aula de hoje, como a gente viu na última sobre os modos, né, de escravização que a gente teve, as populações que foram oprimidas, com o professor Carlos Alberto, né, que nós vimos na última aula. Agora nós vamos dar continuidade e discutir um pouco mais do modo de produção, né, da nossa colônia e sobre a ocupação que a gente teve dos holandeses durante alguns períodos, né, da nossa colonização. Antes de iniciar, eu só gostaria de comentar a imagem que estamos vendo, que é uma pintura do Jean-Baptiste Debret, que representa uma casa de moeda, né, que é onde é moída a cana para se tirar o caldo e assim realizar o açúcar, que é um dos focos centrais da nossa discussão de hoje, certo? Então, para começarmos a nossa discussão sobre um dos ciclos importantes, né, que eu vou discutir um pouco mais sobre essa ideia de ciclo ao decorrer da aula, né, sobre o ciclo do açúcar, né, que vamos debater hoje, vamos dar um passinho para trás e ver só algumas alterações que nós tivemos na política administrativa da colônia durante esse início da exploração do açúcar, que foi, depois de eu ter falado para vocês lá na aula 2 sobre, né, a divisão administrativa que teve, e por isso as capitanias acabaram implodindo pela falta de comunicação e etc. Uma medida que foi feita é uma divisão do governo geral entre duas partes, né? O governo do norte, que vai ser chamado de Estado do Brasil, em especial ele vai ganhar esse nome em 1621, e Estado e Governo do Sul, certo? Bom, agora sim vamos ao que nos interessa, né? Por que, né, essa divisão? Justamente para tentar centralizar essas discussões, mas inevitavelmente isso acaba ficando a cargo das câmaras municipais e ainda mantendo a administração muito difusa e mais localizada. E isso, obviamente, mantém ainda com que os homens bons acabem sendo seus vereadores, e por consequências os presidentes de câmara, e assim gerindo as cidades e mantendo ainda um poder ainda na visão centralizada no senhor de engenho ou donatário, como vocês quiserem chamar, desde que essas figuras acabam se misturando, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula, certo? Agora sim, chegamos no açúcar, né? Vamos discutir o ciclo do açúcar. Agora, eu usei justamente esse termo de por que foi o produto escolhido para iniciar a produção, né? Porque, de antemão, né, o açúcar já tinha sido testado em demais colônias, né, do Império Lusitano. Eles já tinham se testado uma maneira muito eficaz de produção e com bastante lucro nas colônias orientais, né? E como eles tiveram essa experiência tanto em Cabo Verde quanto em Açores, e Ilhas Madeiras, se não me engano, onde eles viram que era um produto, né, de alto requinte, né? Era um produto muito caro e relativamente barato de se produzir, né? Ainda assim caro, mas dado ao retorno. Então se optou pela essa produção, em especial por conta também do solo brasileiro, né? Por ser um território tropical,
é um ambiente propício para o desenvolvimento é, da cana-de-açúcar, né? Foi um, uma boa iniciativa para Portugal colocar dentro do território brasileiro a produção de cana-de-açúcar, porque aqui é quente e, e o clima úmido o coloca propício para isso. Então se fez testes com isso, né, em 3 capitanias, em Pernambuco, Salvador e São Vicente. A que melhor se saiu dentre todas foi Pernambuco, ela que melhor rendeu frutos, né, dessa lógica de produção, né? E como os senhores de engenho fizeram para financiar as suas produções por aqui? Eles precisaram desembolsar, né, uma quantidade muito alta, né, de capital para realizar esse empreendimento. Então, igual foi feito, né, já discutimos nas aulas anteriores, que Portugal basicamente lhes deu a terra e tentava se esquivar de qualquer outra obrigação para o desenvolvimento da região. Isso ficou a cargo dos próprios donos de terra procurarem alguma espécie de financiamento. E para isso foi encontrado uma solução de financiamento dos bancos holandeses, porque eles financiavam a produção do engenho aqui em território nacional e eram repassados para eles o produto, onde eles refinavam. Então eles acabavam ganhando a porcentagem maior pelo fato de açúcar refinado ser um produto ainda mais caro do que a própria produção de açúcar, que por si só já era um artigo de bastante luxo. Então, esse processo de financiamento holandês se deu em grande parte dos engenhos produzidos, realizados no território nacional. E justamente há um investimento de duas vias aqui, onde o donatário consegue a terra e os holandeses, né, o financiavam para ele ter os meios de produção e assim eles retirarem algum valor desse investimento. Então é dado basicamente empréstimos e fica-se a promessa do retorno desses produtos para assim os holandeses capitalizarem depois desse empréstimo. E como ele vai se organizar, esse sistema de produção, né? A gente vai chamar aqui de plantation, né? O famoso sistema de plantation. Então vamos entender o que ele é. Ele é um termo para simplificar a lógica da produção lógica de produção do açúcar, né? Do ciclo do açúcar aqui, e do engenho. Certo. Como isso funciona? Ele vai ser um latifúndio, ou seja, uma grande fazenda, um espaço de terra muito grande, onde vai se produzir apenas um tipo de cultura. No caso, o senhor de engenho vai disponibilizar o espaço da sua produção, né, sua grande produção, como apenas um tipo
de produto, que no caso esses vai ser o açúcar, porque ele vai ser o mais fácil de se produzir, o que tem o melhor retorno e que o mais se objetifica a ter, né? Principalmente porque não é interessante para Portugal se desenvolver no mercado interno. Então, inteiramente a produção será focada em exportação. Então, isso é um sistema de plantejo, um latifúndio, monocultura e também de trabalho escravo, pelo menos no momento, né? Futuramente isso pode ter algumas alterações, mas no momento de trabalho escravo, ou seja, o mínimo possível de investimento e a maximização do seu lucro. E também, né, neste sistema tem-se ao produto em si ter uma baixa de qualidade, por conta de ser a plantação do mesmo artigo de novo, se dá um certo desgaste do solo por ter um consumo dos mesmos nutrientes repetidamente. Então, é isso que vai se dar como sistema de plantation, que vai ser como vai se organizar a produção do ciclo do açúcar aqui, né? Dos engenhos, né? Inclusive o engenho, né? Não é o nome da fazenda em si, mas sim só do espaço onde se produziria o açúcar, mas ele acaba se estendendo com engenho, sendo todo a região do senhor, por termo popular, né? Agora, como essa produção vai se dar, né? Qual vai ser a lógica dessa produção? Os senhores tendo o dono de escravos e tal, e aí tendo sido financiado para ter a sua estrutura de engenho e assim colocado em prática, então ele vai precisar, depois de colher, né, do canavial, a cana ela vai ser triturada, né, aí, que é conhecido, né, como a roda d'água, né, junto com os próprios escravos, onde vão girar e tirar todo o caldo, né, da cana em si, né, da planta. Aí esse caldo vai ser fervido, né, nas fornalhas, cozido e aí colocado para purgir, né, vai ser colocado dentro de cerâmicas que vão filtrar, né, as impurezas do caldo ali e praticamente vão criar, né, blocos e blocos, né, de açúcar, o deixando puro, mas ainda não o refinando, deixando ele com um bloco de açúcar bruto, né, e evitou as casas de pão de açúcar que, né, vão amaciar, vão tornar o açúcar um pouco mais maleável para ser transportado, etc. E também de maneira mais fácil para a sua refino posteriormente. Mas isso é importante para a gente discutir, então, agora, né, partindo desse espaço do sistema de produção, a hierarquia social. Porque, como foi dito aqui, a gente viu que foi criada aqui a primeira um sistema de produção de como funciona, né, como se desenrola as relações sociais através desse sistema de produção. E este sistema de produção, né, tanto que a gente vai chamar muitas vezes de Nordeste açucareiro, ciclo do açúcar, justamente porque ele vai reger mais ou menos a como vai se estruturar majoritariamente essa sociedade, né? E para isso a gente precisa olhar na questão hierárquica e também como ele vai ser impactante, tanto que os historiadores vão ver como
esse modo de produção aqui no Brasil foi um dos primeiros a ser uma lógica fabril, né? Então, para isso, a gente vai dar uma olhada aqui, né, numa representação de um engenho de açúcar, né? Como ele vai se dispor, e aí vamos discutir a questão social em cima disso. Como essa sociedade vai se dispor? O centro dela, né, vai ser o senhor. Então, aqui, o centro, né, de como se dispõe a lógica, né, de construção do engenho vai ser o senhor sendo o centro de tudo nessa sociedade. Inclusive, quanto mais pessoas o senhor sustenta, né, quanto maior a sua família, seus dependentes, mais ele vai ser reconhecido dentro dessa sociedade, né, como uma espécie de, quanto mais dependentes, mais poderoso esse senhor é. Então ele vai ser o centro de tudo, que a gente vai chamar aqui de casa grande, que é a própria casa do senhor, né. E aqui está o propriamente dito o engenho, onde ele vai, né, ele vai se dividir, né, entre a cadeira, fornalha, moenda, roda d'água e purgar, né, que são os processos de produção do açúcar em si. Inclusive, muitos desses lugares vão ter mais de 2 entradas para uma retirada do açúcar e outra para trazer a próxima leva de cana para o processo. Também vai ter um espaço de transporte, vai ter a capela, porque afinal de contas, nesse período, majoritariamente, quase todos os membros da colônia vão ser religiosos. Então é um foco central a necessidade de religiosidade ali de todos que moram ali. Então você vai ter uma capela, a presença de pessoas que vão ser dependentes ali do senhor para frequentar, e também pela própria catequização, né, tanto dos indígenas quanto dos próprios escravos que estão ali, seja africanos ou não, né. Vai ter a roça de escravos, né, que é o espaço onde os escravos vão poder trabalhar para um mínimo de subsistência para si mesmos, né, no seu tempo de folga, o que é muito pouco, né, por sinal, que futuramente vão até haver, né, discussões sobre uma chamada brecha campesina, né, mas isso é discussão para outra aula. O canavial em si, né, do grande latifúndio, a roça, né, onde vai ficar um ou outro tipo de produção que não seja a monocultura, mas isso é, como a gente disse, né, é parte minoritária. A morada dos trabalhadores livres, aí aqui é um ponto necessário para essa discussão, que a sociedade brasileira, ela não vai ser, né, como se nós temos o senhor de engenho, nós temos os escravos e só isso, não, né, ela vai se desprender em outras classes sociais, porém a mobilidade entre elas é basicamente quase nula, mas muito baixa mesmo. Então, que vão ser os funcionários, né, desse senhor de engenho, que, né, os trabalhadores livres vão variar entre os pequenos produtores, que são homens livres pobres, mas a gente já fala deles, mas os que são dependentes do senhor intrinsecamente, né, que não conseguem se associar, são pelo menos, né, 3 deles, né, que é o mestre do açúcar, que é aquele que vai supervisionar a própria produção e a qualidade, né, da produção. Então ele vai estar supervisionando todas as etapas da produção. E ele vai ter o feitor-mor, que vai ser o administrador entre dividir funções e alocar os trabalhadores escravos, né? Ele vai ter
Um vai ficar a cargo do processo e outro vai ser a cargo dos funcionários do senhor. E outro que que é uma figura muito importante para este momento também, vai ser o capitão do mato. O que ele vai fazer? Ele vai coagir os escravos ao realização do trabalho, além de aplicar castigos àqueles que não se adequarem à lógica de produção da escravidão, e também caçar aqueles que conseguirem fugir, né, do engenho e etc. Então, e geralmente esta figura ela é a mais subalterna, né, pós as outras, pelo fato de geralmente serem cargos de mulatos. No caso, né, obviamente na época chamado de mulatos, sem necessariamente problematização em cima disso, são geralmente mestiços, né, filhos de homens brancos com escravos, ou filhos bastardos de senhores ou do próprio senhor, né? Então ele vai ficar neste cargo que para supervisionar os escravos, certo? Dado isso, então a última figura que nos falta é os pequenos produtores, né? Que é o homem livre e pobre a discutir, e que ele vai praticamente servir para duas coisas, né, nesse período da sociedade. Como ele vai ter uma terra muito menor e sem capacidade produtiva igual o senhor, porque ele não vai ter ferramentas ou espaço para fazer isso, ele vai produzir provavelmente uma variedade maior, mas com uma quantidade muito pequena de culturas, onde ele vai vender para os senhores, para o sustento dos seus escravos, deles, enfim, vai criar uma espécie de mercado interno. Por mais que Portugal tentasse evitar ao máximo a produção no mercado interno, se torna inevitável vide a necessidade de produção de subsistência da própria empreitada colonial. Então eles vão se apresentar aí como uma alternativa para essas necessidades, além de muitos deles acabarem produzindo e dando a grande maior parte da sua produção para o senhor, em troca dele usar os meios dele, né, usarem o seu engenho para essa produção. Então, praticamente, o senhor vai comprar o que ele produziu e colocar junto à sua própria, né? E aí o senhor vai ganhar uma porcentagem disso, né? Mas obviamente vai ser uma porcentagem muito significativa, onde ainda o pequeno produtor vai se ver dependente dele, porque ele não vai ter contatos, não vai ter meios, então ele vai ficar atrelado seja a vender produtos de subsistência para o senhor, ou a vender a sua produção para agregar na própria do senhor. Então ele acaba sendo novamente dependente, né, dessa relação, porque ele não tem muitas alternativas, né. As poucas outras alternativas que homens pobres vão ter vão ser caso ele tenha alguma forma de algum tipo de conhecimento, tipo, o homem veio para cá e é um sapateiro, tenha algum outro conhecimento de questões técnicas, né, como produzir ferramentas, né, tenha conhecimento técnico para produzir esse tipo de ferramenta, ele é um ferreiro, por exemplo, esse tipo de coisa. Fora isso, ele ainda vai ficar preso a essa dependência totalmente direta. E geralmente os que não estão presos, né, a uma ou outra cidade. Que nesse período, grande maior parte das cidades também, junto com os engenhos, vão se localizar
perto à costa. E agora chegamos a uma parte muito importante, que é de como funciona, né, toda essa lógica, é a parte da importância do tráfico de escravos. Por quê? Justamente para tudo isso funcionar, você precisa ter uma mão de obra basicamente zero. Então, de custo zero, entre enormes aspas, custo zero. Onde o escravo é um bem caro, né, neste momento. Não se é um bem barato. Então, por mais que eles tenham sofrido, mas um senhor não está muito afim de que escravos eles sejam perdidos, né? Porque é um bem caro. Então, por mais que tenham castigos horríveis e maus tratos absurdos, como a própria senzala, que inclusive até esqueci de comentar aqui, essa senzala, os escravos, enfim. Se não me engano, aqui no fundo. Aqui é, senzala. É isso mesmo. A senzala vai ser de péssimas condições mínimas e castigos extremamente rudes, né, e violentos contra o escravo e contra a sua saúde. É de interesse do senhor que ele tenha o maior proveito, né, desse investimento que ele fez. Então, o ciclo de vida do escravo nesse sistema é extremamente exaustivo, né, pro escravo, onde ele vai trabalhar muito e trabalhos árduos, pesados, né, como colher a cana, carregar a produção do senhor, enfim, arar a terra, enfim, trabalhos manuais muito pesados e ter condições de vida péssimas, né, de higiene, de alimentação, de vestimenta. Ele vai ter uma vida média aí, né, entre um escravo de idade média, né? Não tão velho, não tão jovem, né? Vai ser os 30 anos, é mais ou menos 8 anos a média de idade, né, nessa lógica de um escravo. Então, a produção vai se perpetuar em cima dessa manutenção de mão de obra escrava. E essa vai ser a importância do tráfico disso daí. Porque para continuar a produção, e com uma mortalidade alta, relativamente alta, vide que cada escravo só vai durar 8 anos aí, há uma constante renovação, né, dessa mão de obra, e o tráfico vai tomar uma parte muito grande disso, que vai manter a sustentação da produção, ao mesmo tempo que mantém o senhor ainda refém do tráfico a Portugal e aos meios de venda das propriedades de escravo. Inclusive, vai haver empresas especializadas em vender serviços de escravos, né? Não vender um escravo sim serviços que escravos podem efetuar, esse tipo de coisa. Então vai ter empresas que vão administrar escravos e tudo mais, e a gente vê como a lógica, a sociedade vai funcionar em torno da manutenção do trabalho feito através da escravidão. Certo, dito tudo isso, nós vamos ter que retornar um pouco para trás, quando eu citei a Holanda, né? Quando a Holanda nos faz ao Brasil, aos donos de terra, faz acordos para o investimento da construção dos seus engenhos, e assim ter a preferencialidade para ser a refinadora
do seu açúcar e revender, vídeo que é um produto muito caro e de alto interesse na Europa, ela fecha um contrato com os donos do seu engenho, mas eles não estavam preparados para o que aconteceria. E por isso nós vamos ter a presença holandesa aqui. Por quê? Porque a Bélgica e a Holanda vão se emancipar no final do século XIV. Século XIV. Do não, século XIV não, século XIV, isso, sei, tô ficando doido não. Vão tentar se emancipar do reino da Espanha, porque eles vão criar cidades-estados muito fortes que vão entrar em contradição com as políticas europeias, com as políticas espanholas, né? E com essa lógica monárquica, e em especial por conta também do domínio religioso, onde um vai ser né, nos Países Baixos, né, como Holanda e Bélgica, vão ser predominantemente protestantes, enquanto a Espanha vai ser predominantemente católica, né? E isso vai causar uma ruptura e um distanciamento entre uma guerra, né, entre as duas nações. E isso vai resbalar no Império Lusitano como? Porque vai existir uma morte, uma morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, que vai morrer no Marrocos, assassinados, e ele não possuía um herdeiro, o que vai causar uma crise sucessória que vai ser solucionada com um casamento, e assim a sucessão vai ser feita pela coroação de Filipe II, que era o rei da Espanha na época, fazendo assim uma união ibérica, né, dos povos da Península Ibérica, que automaticamente vai quebrar os acordos com a Holanda, o qual né, os senhores de engenho tinham produzido, além de fechar o comércio com a Holanda em qualquer território de domínio espanhol, o que vai dificultar muito a vida de Portugal, porque ele foi enfiado num conflito onde agora a Espanha vai estar focada em dominar o território dos Países Baixos, né, no continente europeu. Ela vai perder influência nas suas colônias e vai ainda, parte da sua produção vai esvair para dentro da própria Espanha, que está indo muito bem, obrigado, na exploração dos seus minérios na América Espanhola. Então, em retaliação, a Holanda vai acabar unilateralmente atacando as colônias portuguesas no Oriente, com a Companhia das Índias Orientais, e monopolizando o território de comércio no Oriente, o que vai deixar apenas para Portugal agora a sua parcela ocidental de colônias, né, que é o Brasil e algumas colônias da África. E justamente por não quererem perder esse investimento, né, a Holanda vai tentar reaver, né,
o que lhe é seu aqui nessa área do continente. E por que eles vão reaver, né? Porque isso vão ser contratos entre empresas, né? E a Holanda vai ativamente dar tropas para que eles venham e possam efetuar a tomada, né, de o que é seu por direito. Vide que foi feito um investimento e não haverá mais retorno com ainda a União Ibérica em vigência. Então vai ser criada a Companhia das Índias Ocidentais em 1621 e vão haver várias tentativas da Holanda em penetrar o território brasileiro e, em especial, as que vão ser mais bem sucedidas serão Olinda e Recife, onde os holandeses vão se instaurar e tomar a capitania. Inclusive, administrativamente, estarão sendo lidando com os senhores da região e com a lógica de produção da região. Então, a Holanda, nesse momento, vai monopolizar o comércio oriental e vai ter uma rivalidade muito forte com o Brasil, justamente por ter também uma produção em grande escala de açúcar. Durante esse período vai ter várias tentativas de Portugal de tentar retirar eles dessa região, que vai ter inclusive as guerras luso-holandesas, que vai ser um conflito de Portugal tentando reaver as suas colônias, e algumas delas serão bem-sucedidas, outras não. Em especial, as mais bem-sucedidas serão aqui no próprio território brasileiro. Chegamos aqui próximo ao final, né? Um marco vai ser o Maurício de Nassau, que vai fazer vários empréstimos e a comunidade dos engenhos em volta e da população aqui, por exemplo, no Brasil, que vai ter contato com os holandeses, vão se abster do conflito, né? Embora tenha alguns que vão tentar expulsar eles do território, a maior parte dos colonos que vão ter contato com a presença holandesa, onde se instalaram, vão participar dos seus empreendimentos, serão devedores deles, além deles instaurar a liberdade religiosa, o que vai ser um atrativo para outros colonos, e trazer um ar diferencializado por conta de uma liberalização da economia que vai permitir demais empreendimentos, né, por exemplo, o próprio mercado interno, que a colônia portuguesa tentava reprimir. Então, mesmo com o fim da União Ibérica em 1640, a presença holandesa vai permanecer aqui e ainda com os seus negócios a fluir. E Portugal vai ficar desesperado tentando retirar eles daqui, porque eles perderam as colônias orientais e eles precisam agora, né, com a família de Bragança no reinado, eles precisam retomar o ritmo de consumo, né, o ritmo de produção das suas colônias, sendo que o que eles produziram se perdeu porque foi para a Espanha, e além de perder a posse de suas colônias também, né? Então eles estão correndo atrás do prejuízo que eles tiveram com a União. Aí isso vai se permanecer por um tempo, até realmente só vai ter uma cisão, né, de retirarem, né, os holandeses de Pernambuco,
que foi onde eles majoritariamente se instalaram e fizeram seus empreendimentos aqui, por conta de o Maurice de Nassau, que foi o líder holandês que melhor instalou politicamente, né, a Holanda aqui e enraizou, né, negócios com os colonos. Ele, por desentendimentos com a empresa Companhias das Índias Ocidentais, vai deixar o cargo, e aí o seu sucessor vai vir a cobrar os débitos dos senhores que estão devendo aos bancos holandeses, aos empréstimos que os holandeses fizeram às empreitadas colonas. Então vai haver uma insurreição, onde aí sim os senhores vão se unir e vão expulsar os holandeses do território nacional. E embora ainda vão haver conflitos até meados do século, por conta que a Holanda e Portugal ainda estarão lutando pelo domínio de algumas de suas colônias. Certo? Então, o que nós podemos concluir da nossa aula de hoje? Nós podemos entender onde a produção do açúcar foi financiada pela iniciativa privada holandesa, e ela pautou a produção açucareira, a lógica da nossa sociedade e os seus atores nela, né? Como os homens pobres, os homens livres, os escravos e o senhor de engenho, que também os define esse modo de produção como pautado numa forma de extermínio através das populações escravas, né? Que se pautava justamente em usá-las para essa produção, sugá-las até o osso e depois, né, por consequência, descartá-las. E assim a gente vê também que, através dessa iniciativa privada, que o qual não foi cumprido seus acordos, se resultou, além dos conflitos na Europa, a invasão holandesa, que se tinha por objetivo impedir que fosse perdido seu investimento na colonização brasileira através, né, dos donatários, ou seja, os senhores de engenho. E também se aproveitou da guerra à União Ibérica para tomar a Holanda tomou de assalto, né, as colônias portuguesas. Então, basicamente foram empresas holandesas tomando, né, as posses de Estado-nação, que também estavam na mão de propriedades, de forma de propriedades privadas. Então, praticamente uma guerra de empresas, né? Então, esta foi a nossa conclusão da aula de hoje. E aqui se dá a questão de hoje, né? Eu vou dar um tempo para vocês refletirem sobre a questão da aula de hoje. Bom, acho que já deu, né? Obviamente, a questão EAD, né? Ser um produto altamente lucrativo devido à escassez no solo europeu. Como a gente viu, a produção do açúcar, né, geralmente se dava nas colônias, então, e ser um produto caro, né, um produto de alta aquisição. Então, ele era uma alternativa muito interessante, porque ele se gastava pouco e se podia ter altos lucros em cima, mesmo sendo caro. Todo esse processo ainda assim era o mais barato que se podia ter. Bom, obrigado a todos pela acompanhar a aula de hoje e até a próxima aula.